nos atende aqui e presta serviço através de uma mídia, através do Jornal da Nova Tropical FM. Está no aplicativo Skype aí, está conosco, não é? E a gente fica muito feliz com isso. 8h55. Paulo, bom dia para você. Você é um psicanalista, você é um especialista em gestão de recursos humanos e particularmente nesse momento complicado, pandêmico, enfim, que a gente está vivendo, falar da psicanálise e falar da atuação das pessoas e do estresse que isso pode proporcionar é sempre um assunto extremamente pertinente, né? Se sente à vontade quando tem uma mídia à sua disposição para a gente trocar figurinhas por aqui, Paulo? Diga lá. Bom dia, pessoal, todo mundo aí, nossos ouvintes da Nova Tropical. Feliz aqui por estar com vocês novamente. Você também, Alexandre. É sempre um prazer, né? Sempre um prazer a gente estar à disposição e se a gente pode contribuir de uma certa forma, né? Acho que a comunicação tem esse papel de levar informação, fazer com que as pessoas, nesse momento, a gente possa gerar esse conteúdo para elas, de uma certa forma, para que elas possam compreender um pouco cada situação, o movimento que o mundo vem tomando hoje. Então, eu fico bastante feliz em contribuir, sim. E eu estou com você, e eu concordo com você, porque não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Paulo, diga lá, quando a gente fala em esgotamento profissional hoje, está muito ligado àquelas pessoas que são um pouco mais delicadas, que são comprometidas, que assumem, na verdade, o compromisso de desenvolver algo importante dentro da sua atividade profissional? Existe uma conexão nisso tudo ou não? Olha, a gente tem alguns fatores que a gente precisa avaliar. Tem algumas pessoas que elas absorvem a pressão, a tensão, umas diferentes das outras, né? Existem alguns tipos de personalidade que geralmente eu denomino aí 4 estilos de personalidades hoje, basicamente para os nossos ouvintes entenderem, né? Os dominantes, que basicamente pessoas que assumem muito risco, são muito comprometidos, são visionários, são muito estrategistas. Você vai encontrar isso no perfil de alguns executivos, gestores, alguns empreendedores que desenvolveram essa característica, né? Aí você tem o perfil do influente, que geralmente não é esse influente somente do perfil, digamos, do Instagram, das redes sociais. O influente é o comunicador, é o que a gente está fazendo nesse momento aqui, né? Essa pessoa geralmente ela utiliza a comunicação como um fator de comportamento mesmo, é algo muito forte nessa pessoa como influente. Aí você tem um terceiro perfil que é o estável, são pessoas mais estáveis, pessoas que geralmente elas não têm tantas ansiedades e necessidades como um dominante, como um influente, né? Elas são um pouco mais amenas, mais equilibradas, podemos chamar assim de uma forma leiga, né? E os conformes, que são pessoas muito processuais, muito técnicas. Então, dentro desses 4 estilos de perfil, nós temos um impacto diferente de como a gente recebe, porque a gente vive no mesmo mundo, né? Todo mundo está passando pelas mesmas coisas. Por que, de repente, dentro de casa, um parente adoece? Por que o outro não adoece emocionalmente? Por que o outro é mais impactado por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele vê? Então, esses são perfis de comportamento diferentes. Tem pessoas que lidam muito mais com a pressão, tem essa característica de serem mais resilientes, e tem pessoas que são muito mais emocionais, e esse emocional impacta diretamente. Então, se a gente for trazer isso para o ambiente profissional, que a gente está trabalhando com um time reduzido, todo o mercado, de uma certa forma, não existe, olha, automotiva, não existe a área alimentícia, a área de comunicação, todos os processos, todas as empresas, todos os ramos passaram por um downsize, aí, por um achatamento. Hoje você trabalha muitas vezes por 3, 4 pessoas, muito diferente do que tinha no passado. Então essa pressão ter um nível de absorção diferente uma da outra. Tá muito claro, Paulo, cada um reage à sua maneira e a gente respeita, né? É como você falou, tem gente que suporta bem, lida bem com a situação. Agora eu vejo assim, Paulo, posso estar falando bobagem aqui, é evidente, mas a gente só cobra daquele que tem algo para entregar. E quem que tem algo para entregar hoje? Aqueles que estão devidamente preparados. Eu sei que a carga fica muito pesada, vez ou outra, não é? E a gente não está terceirizando essa responsabilidade, longe disso. Apenas a gente cria uma expectativa por conta do potencial que essa pessoa tem e que a gente sabe que ela tem.
Por isso que a cobrança vem naturalmente. Quero que você contextualize isso, fale um pouco a respeito disso, Paulo, até para a gente entender melhor essa situação. E claro que a gente está meio que derivando também para essa questão atual, que é o home office, por exemplo. E aí eu vejo as pessoas, por mais capacitadas que sejam, elas saem daquele reduto de um consultório, de uma empresa, de um escritório, enfim, e estão trabalhando ali junto do cachorrinho, junto dos filhos, e de repente o cara para com tudo, sai de pijama, vai lá, come uma maçã, volta, retoma a sua atividade dentro da maior naturalidade possível. Isso o que é? Sinal dos tempos? Isso é adaptação? Como é que a gente chama isso? Paulo, conta aí para mim. Quando a gente assume essa responsabilidade, compromisso, tem pessoas que possuem as suas características de realmente abraçar, de buscar responsabilidade, de se sentirem responsáveis, né? Até você ter esse sentimento, buscar as responsabilidades, é natural isso, porque isso também faz parte de uma natureza. O problema é quando eu puxo isso e cobro do outro também, que o outro Sim. basicamente pode não ter o mesmo comportamento. Isso está acontecendo nesse momento nos relacionamentos, está acontecendo nos relacionamentos pessoais, está acontecendo nos relacionamentos entre pais e filhos, porque até então se passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então traz uma reflexão aí, vamos dividir a tarefa dentro de casa, quem cozinha, quem organiza. Dentro da profissão, quando você vai para um ambiente empresarial, o que acontece? Aquela pessoa que geralmente ela tem maior conhecimento, é uma pessoa que tem mais habilidades, que dentro da área de recursos humanos a gente fala de competências, geralmente essa pessoa, por mais conhecimento que ela tem um determinado limite. E muitas vezes eu tenho que mostrar esse limite dentro da empresa, através de um treinamento, através de uma palestra, através de um coaching pessoal para a direção, porque elas têm uma expectativa maior desse gerente comercial, uma expectativa maior sobre o gerente de produção, dessa liderança como no total, mas nós somos humanos. Então, o humano ele tem, por mais que eu seja mais hábil, mais ágil do que o outro em alguns aspectos, eu também tenho um limite. E se isso não é respeitado, isso não é observado, basicamente isso pode trazer consequências. Crise de ansiedade, pode trazer aí, de repente, a pessoa trazer uma doença chamada síndrome de burnout, né, que é quando a pessoa está entrando em colapso, ou seja, ela está produzindo, mas ela não está percebendo que o corpo dela está entrando em colapso, a mente está entrando em colapso. Como que eu percebo isso? Eu paro de comer, ou eu como demais, basicamente eu começo a ter insônia, eu começo a não ter um desenvolvimento sexual normal, eu começo a ter outros problemas que basicamente a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente já está num grau muito elevado, porque já está com irritabilidade, a gente tem trazido discussões dentro de casa, dentro do trabalho, e isso vem misturando tudo isso. O home office em si, ele só potencializa um pouco isso, porque antes eu era um especialista. Pensa numa pessoa que é especialista e ele é um digitador ou ele é um call center que só está atendendo o telefone. Ele passava 6 horas ali, dependendo da função que ele estava, fazendo esse trabalho, né? Porque quem trabalha muito com comunicação, em alguns pontos, tem um horário mais reduzido em alguns aspectos. Quem está numa atividade operacional especialista está lá fazendo suas 8, 10 horas, dependendo se a empresa tem uma hora extra, alguma coisa nesse sentido. Na casa, como home office, ele tem que cuidar da alimentação dele. Você acabou de falar muito bem, ele tem que cuidar do cachorrinho dele. Eu acabei de alimentar o meu cachorro, eu acabei de dar insulina nele. Você tem uma rotina para você poder cuidar disso, com os filhos e tudo mais. Então isso gera essa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, grande parte das pessoas absorveram isso de forma natural, que foi o que você falou. Eu venho de pijama e, de repente, poderia estar dando uma entrevista aqui de pijama. Se torna algo até que cria um link maior, muitas vezes, com um determinado público, que é um público mais jovem, um público mais desconecto, um público que, de uma certa forma, trouxe bastante da qualidade de vida para a relação do hoje, um público menos materialista, menos olhando para o fator financeiro, simplesmente. Então, a gente está vivendo exatamente hoje uma adaptação entre todas as gerações, né, que acaba envolvendo todos os 4 perfis que a gente vem discutindo aqui, e basicamente cada um vai ter um nível de adaptação. Tem uns que acham que está morrendo nesse momento, acham que o mundo vai acabar, acham que tudo tem que voltar de uma outra forma. Outros falam, puxa, que bacana, que legal, estou conseguindo empreender, estou conseguindo ganhar dinheiro, estou conseguindo mesmo sobreviver num período tão complexo como hoje.
Então, é uma adaptação, depende do perfil de cada um, depende de como a gente enxerga as situações como grande oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho que sempre transformar o negativo ou aquilo que de repente seja um problema para alguém, buscando soluções e geralmente oferecendo a elas mais de uma oportunidade de melhoria, né, para que ela consiga entender e passar por esse processo de uma forma com mais qualidade de vida, com mais um controle emocional melhor, com um resultado melhor, por mais que talvez seja algo complexo para ela. Eu tenho que chegar nessa solução para poder orientá-los. E é bacana isso, não é, Paulo? Porque ninguém está potencializando aqui a complexidade disso tudo. O que a gente está citando aqui é que as pessoas são diferentes. E são mesmo. E que bom que seja assim, já pensou? Se fosse diferente disso? Então é assim, cada uma reage à sua maneira e se adapta à sua maneira. Eu pensei em algumas coisas que você colocou instantes atrás, a questão da irritabilidade, do estresse, do esgotamento, enfim, até mesmo a questão sexual que você falou, o rendimento, que às vezes não é o mesmo, né? A pessoa fica ansiosa o tempo todo e aí vai para a geladeira 3, 4 horas da madrugada, enfim, são reações normais, mas já é o corpo tentando avisar de alguma coisa, e isso está muito próximo de uma possibilidade de uma depressão, que aí a pessoa já adoeceu mesmo, ou não? Quando a gente traz, geralmente o primeiro sinal são sinais de ansiedade ou de apatia, né? Uhum. E esses sinais, eles começam a trazer ou para uma síndrome, por exemplo, do pânico, que eu não consigo já mais conviver, não consigo mais estar com a família, eu não quero atender mais celular, eu não quero ouvir mais a televisão. Ele começa a se fechar, ele traz para um processo apático. E, por um outro lado, eu vou ter perfis que vão se tornar um pouco mais irritados, né? Muito mais ansiosos, e isso vai trazendo vários transtornos, né? Quando você traz isso para a questão da visão psicológica, isso são transtornos emocionais que vai somatizar, né, que a gente chama de psicossomatização, vai trazer para o comportamento, né? É quando eu começo realmente engordar demais, eu perco o sono, eu começo a atacar a geladeira lá de madrugada, só, poxa, é normal eu acordar 3 horas da manhã com uma vontade de comer um lanche, bater uma pratada ali de arroz e feijão? Não é natural isso, nós temos que ter essa condição. Só que muitas vezes isso, quem está em torno, como está todo mundo mesmo dentro do mesmo círculo, que eu chamo de um círculo vicioso, a gente acaba não enxergando a possibilidade do marido ajudar a esposa, da esposa ajudar o marido, ou vice-versa, os filhos. Entra todo mundo dentro dessa crise sistêmica. Então, é muito natural você buscar por um suporte externo. Ou seja, muitas vezes um psiquiatra, um psicólogo, terapias, processos de coaching life, para você poder ter o olhar de alguém de fora e te resgatar, né, e direcionar o seu trabalho para que você consiga falar, poxa, não precisa ser dessa forma, né? Existem outras formas de fazer as coisas. Mas a nossa personalidade, eu falo que é algo muito resistente, é algo muito estrutural, ela é mais forte até muitas vezes do que o nosso racional, e ela está agindo, mesmo dormindo, o nosso emocional ele é muito forte. Entendi, né? Principalmente quando estou no processo de desenvolvimento com algumas pessoas, você percebe que quando a pessoa está tentando fazer um mecanismo de tentar se fechar para não deixar eu chegar naquele ponto central, né? Que é o ponto problema. E aí eu pego e falo, olha, a sua personalidade está fazendo de tudo para que a gente não chegue onde você quer chegar. Porque o racional não ajuda, mas a estrutura psicológica ela é muito forte. E aí você precisa de estratégias muito poderosas para você quebrar essa barreira e fazer essa conversão. E eu concordo com você. E às vezes a pessoa nem sabe dessa defesa toda, desse potencial que tem. Alguém precisa dar um alerta ali, uma estimulada, né? Diga lá, Paulo, não quero transferir responsabilidade, só estou aqui, né? Estou no papel de fazer perguntas aqui bem curiosas, a exemplo do nosso ouvinte, é bem por aí, né? Mas eu penso assim, olha, cabe ao psicanalista, sei lá, vou recorrer ao Freud agora aqui, né? Mas cabe a vocês, profissionais, dar esse start, chegar e falar para a pessoa, olha, tira um pouco o pé, tá? Porque você está meio que no limite, você não percebeu, mas a gente sente em função do gestual, dos procedimentos, do comportamento, que você já está meio ali. E aí eu quero fazer um link aqui, claro que a gente pode citar Simone Biles, por exemplo, até porque a gente está vivendo aí a questão das Olimpíadas, a carga foi tão grande que ela não soube lidar. Esse não soube lidar, faltou um pouco mais de assessoria ali,
até porque ela não é uma pessoa tão, né, tão amadurecida assim o suficiente, não é? Ou aí é uma questão mesmo do sucesso que vem com uma certa antecedência e a pessoa tem dificuldade para assimilar isso tudo, Paulo? Quando a gente fala de Simone Biles, a gente precisa também reconhecer que, além de uma pessoa como ser humano, ela acaba tendo aí algumas, eu falo, aquela visão da marca, né? Ela é uma ginasta da história hoje. Né? Além do esforço físico também. Físico, além de ser uma pessoa, digamos, normal como ser humano, tem a cobrança desse marketing pessoal, daquilo que foi construído de uma forma muito cedo, né, para uma estrutura para que alguém consiga lidar com isso. A gente sabe muito, eu acompanho muitas pessoas que são personalidades no dia a dia, que basicamente elas sofrem por crises de ansiedade, bulimia, N outras tantas questões aí que acabam afetando. Quando você olha para isso, você tem um interrompimento, ou você tem alguns fatores dentro da sua estrutura de personalidade, que é a formação que começa desde lá de quando você está sendo gerado até a fase adulta, que tem fases, como você disse, Freud, né, Lacan, são especialistas aí os nossos mentores aí da área de psicologia, sabe que temos fases. E cada fase ela é fundamental. Agora, uma menina que basicamente é considerada como uma grande estrela e é cobrada no nível de intensidade, isso faz com que ela quebre algumas fases. Ela não tem uma infância, de repente, que ela possa curtir essa infância, ser uma garota, ser uma menina. A partir do momento que ela está ali sendo cobrada, treinada aos 9 anos, ela começa a amadurecer como mulher. Essa fase também é meio interrompida, porque a gente sabe que um atleta trabalha em alta performance, ele treina em média aí, basicamente 10 horas. Eu dei muita aula sobre Cirque du Soleil, sobre as personalidades do Cirque du Soleil. O treinamento é maciço. A cobrança é muito grande, né, Paulo? Funda praticamente, né? A cobrança então, é grande e a pessoa não sabe lidar com isso, é bem por aí, né? Não sabe lidar com isso. Então, ao mesmo tempo, o técnico está desenvolvendo um potencial, um Superman, uma Mulher Maravilha ali ao mesmo tempo, mas existe um mecanismo que é o mecanismo físico. O físico, a estética, a gente vê uma pessoa forte, a gente vê uma pessoa bonita, que é algo que o senso comum coloca como título de estar bem fisicamente, mas e o emocional? Como que está esse emocional? Entendi. Lógico que dentro de um campeonato como esse, como Olimpíadas, você tem todo um suporte de nutricionistas, psicólogos, existe um controle muito grande de tudo. Agora, imagine você sendo controlado do momento que você acorda ao momento que você dorme. Aí não dá. O que você deve comer e o que você deve fazer no seu dia a dia. A pessoa não tem vida, né? Acaba que queima etapas, né? Queima etapas, e isso traz uma condição emocional diferente. E, em algum momento, a conta chega. Né? Sim, o corpo reage, né? O corpo reage, o corpo avisa, né? Exato. E essa conta chega, e de uma certa forma, quando a gente viu ela criando esse posicionamento, estando alinhado com o time ou não, de uma certa forma com o seu treinador, que eu acredito que sim, porque eu achei que foi muito pertinente a forma como ela se colocou, como ela se posicionou, pode ser muito estranho para quem tem uma expectativa muito grande sobre esse atleta, como um jogador de futebol, um time, mas a gente precisa olhar esse atleta como um ser humano, e existe esse limite, né? Uma jovem aos seus basicamente 24 anos de idade, que vem treinando muito cedo, já vem de uma condição familiar, estrutural muito complexa, né? Teve que criar essa maturidade, e isso forçou alguns estágios dela, e ela chegou no limite dela, e isso para mim é muito natural. Eu encontro isso no ambiente corporativo diariamente, né? Quando uma executiva, de repente, ela fala, olha, eu tô com 36 anos de idade, eu tô com 38, eu preciso parar urgentemente o trabalho, esse cargo executivo, como diretora, como presidente, preciso ser mãe, porque existe um apelo emocional e não só uma cobrança, e chega um momento que você precisa respeitar essa questão física. Então isso acaba acontecendo também em outras fases, em outras situações. Isso só traz um holofote para a gente saber que isso é real, que isso está acontecendo exatamente nesse momento onde todo mundo está falando, mas isso está acontecendo em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer ambiente, está acontecendo exatamente isso do que aconteceu com a Simone Biles. Qualquer segmento e qualquer pessoa pode estar envolvida nesse contexto, é bem por aí. O Paulo Paiva é um psicanalista, é especialista em gestão de recursos humanos, é consultor, é diretor da Contexto Gestão Empresarial.
Olha, Paulo, o assunto é extremamente pertinente, ficaríamos aqui horas e horas falando a respeito disso, teremos outras oportunidades. Eu quero fechar com você, Paulo, e já deixando o convite para que a gente desenvolva outras entrevistas por aqui, quem sabe você presencialmente aqui conosco, o café pode ficar tranquilo aqui que é por nossa conta, mas eu preciso fechar fazendo a seguinte colocação para você, Paulo. Isso tudo vai passar, em algum momento isso vai passar, tá? E certamente vai ficar alguma coisa, vamos chamar de sequelas aqui, tá? Certamente. Aí o que é? É trazer isso para o nosso lado, é explorar essas coisas que vão ficar enquanto referência, ou eu esqueço essa fase, nunca mais eu quero viver isso. Que comportamento você imagina que seria o ideal quando voltarmos para a normalidade? Falar da normalidade, dentro da minha percepção, né, como administrador de empresas, que é a minha primeira formação, depois vem a formação como psicanalista, tem algumas especializações fora também do país, olhando para o ser humano. Então, da mesma forma que eu olho para o lado racional, eu olho para o lado emocional, que eu acho que esse é o diferencial que eu acabo levando para os meus clientes, é que essa normalidade ela não vai existir mais. Então, aquele conceito que uma pessoa de 50, 60 anos, ele busca essa estabilidade, essa segurança, ela não volta mais como era antes, né? Então, da mesma forma que a gente teve a geração de uma pessoa de 80 anos, de 60, 70, a gente está vivendo uma geração nova agora, que a gente dá nomes, mas que de tempo em tempo o mundo muda. A pandemia só trouxe esse reforço, que basicamente a gente não vai passar por esse único problema, né? Da mesma forma que a gente tem alguns problemas sociais, políticos, dentro do Brasil, nós temos aí outros países de primeiro mundo que enfrentam outros problemas. Então, a gente precisa buscar a adaptabilidade, a resiliência, buscar o entendimento das diferenças entre a estrutura familiar, os conceitos de trabalho que estão mudando, a forma de como a gente se alimenta, a forma como a gente cuida da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Então, as três grandes estruturas, os três grandes pilares do passado, que era basicamente a educação, a família e a religião, hoje ele foi basicamente, ele está passando por uma ressignificação e está sendo hoje muito mais ampliado, né? Como um processo de coaching, muitas vezes, a gente trabalha 7 pilares. Então, antigamente não, um pai de família trabalhava para trazer o dinheiro e sustento para casa, educava os filhos ali dentro daquele mínimo, muitas vezes, não se preocupava muito com a qualidade de vida em si, né? Se preocupava muito mais com a segurança. A religião trazia esse conforto, que hoje ela é questionada frente a um processo como pandemia, por que Deus não vê, por que muitas pessoas questionam isso, por que isso não está sendo visto. Uhum. Então a religião ela começa a ter um papel diferente, né? Os nossos mentores, os nossos líderes, cada governante dentro da sua base religiosa tem que trazer um conforto através de uma fala, através de um direcionamento diferente, né? Então precisa se adaptar também. E, ao mesmo tempo, a estrutura familiar ela começa também a buscar, tendo que se ressignificar, porque dentro de uma família eu posso ter diferentes formas de conviver e viver. Então, a gente vive um aprendizado. Eu acho que é muito melhor a gente buscar essa condição de aprendizado para que a gente se torne esse caminho um pouco mais leve, um pouco mais adaptável, né? Então, esse normal, basicamente, o normal é agora, é o aqui e agora, é o como a gente se cuida, como a gente se preserva, como a gente lida com o vizinho, com o amigo, com as pessoas no trabalho. Essa forma de conviver de forma diferente eu acho que esse normal que a gente está buscando nesse momento. Que maravilha, eu gostei desse termo, ressignificar, eu acho que é por aí o caminho. Paulo, muito feliz com a sua participação aqui conosco, tá? Sinto, e aí eu nem sou da área, tá? Sou apenas um paciente seu, digamos assim. Sinto que esse momento está demonstrando para as pessoas o quão elas são capazes e, na verdade, nem sabiam disso, né? Porque aí existe habilidade, o reinventar, o potencial de cada um, e às vezes nem a pessoa tem a noção do quanto ela é importante para esse meio todo, né? Que bacana, e por mais que fique sequelas, como você citou, se for para o lado positivo, né? E todos nós sabendo como lidar com isso, bom demais, é por aí o caminho. Querido, agradeço demais sua participação, ótimo final de semana,
pode ter certeza que o microfone está aberto sempre e numa próxima oportunidade você vem aqui conosco, nós vamos discutir muito sobre isso, nem que seja para a gente trazer o Freud de novo aqui. Tem muita coisa que ele falava lá atrás que hoje eu não sei se continua dando certo, mas é sempre um assunto pertinente. Abraço, meu querido. Um abraço para você, todos, e estou aí à disposição de você. Que maravilha, tá aí, bacana. Nosso Paulo Paiva, psicanalista, especialista em gestão de recursos humanos. Eu sei que tem muitos assuntos aqui que a gente acabou que não abordou, não é? Por conta do tempo escasso, mas teremos outras oportunidades. E eu fico muito feliz de conversar com uma pessoa que tem esse domínio todo, essas convicções todas, e tem a dedicação pelo que faz. Ele é um apaixonado, né, pela psicanálise, por tudo aquilo que ele coloca em prática no dia a dia, e isso significa fazer o bem, servir as pessoas. Isso é muito legal. 9h com mais 21 minutos agora. Vamos em frente com as informações por aqui. Bom, gente, olha, são 9h com mais 21 minutos. Deixa eu ver o que eu estou recebendo aqui. Nós recuperamos o áudio da secretária